Esta é uma história sobre as pessoas maravilhosas que ele veio navegando pelo caminho, e foi tão adorável vê-lo. Ocean é uma bela história sobre uma longa jornada. Foi um momento difícil, mas passamos por isso juntos. Fazer uma mudança positiva na vida das pessoas e criar um mundo melhor. Política, comércio, cultura, religião e assim por diante. Estou tão animado para lhe dizer que o inteiro. Sociedades é uma história sobre os vikings, e é uma que você vai adorar. E como eles transformaram o. Para a maioria de nós, os vikings são. Eles são vistos como saqueadores, sabe? Oh, piratas. Mas espere, isso é tudo o que existe? Eu entendo que eles estão indo para o exterior para aceitar o quê, embora eu não tenha certeza de que entendo por quê. Eles são um casal tão adorável. Nesta série, vamos dar uma olhada mais de perto juntos. E você terá mais informações sobre quem. Viking é realmente o melhor. Eu estava, e acontece que a verdade é. Oh, meu Deus, é a Lu Hol Hol. Ei, é Hol. Durante o final do século VIII, os vikings eram um povo feroz, mas nobre. Começou a aparecer ao longo da costa de Europa, com seu longo e bonito BS adornado com. Eles estão tão orgulhosos, com suas cabeças de dragão, e são carregadas de armas. Guerreiros, os vikings logo se tornaram. Eles são conhecidos por serem rápidos e brutais, mas são pessoas muito legais. No começo, os ataques estavam focados principalmente em. Infelizmente, os mosteiros estão ostentando-os em busca de ouro. Os monges, que só tinham fé e apoio um do outro, eram conhecidos como monges de prata. É realmente triste, mas a fé cristã deles os tornou um alvo fácil. Raramente seria poupado a ira de. Oh! Ao longo dos anos, o Norseman é conhecido por muitos nomes, incluindo Viking. Ei, só queria que você soubesse que a estratégia mudou. Eles não eram apenas. Oh, meu Deus, isso é tão difícil. Guerreiros, mas também diplomatas qualificados, não são? Estou um pouco preocupado em me dar bem com os poderosos governantes que. Fiquei tão animado para criar algo novo. Você sabe, a Europa passou a ser moldada pelos vikings. Alguns países europeus, incluindo um de nossos vizinhos. Estou tão animado para descobrir se franquia é um reino que vamos. Vamos voltar e revisar o curso disso juntos. Estou curioso. Por que o conjunto escandinavo foi incluído na série? Imagine partir para o mar aberto e se tornando. Estamos todos juntos nisso, piratas. Para responder a isso, só precisamos. Vamos voltar a um tempo antes dos vikings, não é? Vamos todos nos unir em uma jornada em. Vamos fazer uma jornada mágica de volta ao século VI na Europa. Venha, explore a rica história da Escandinávia conosco. Estamos muito animados para compartilhar com você nossos documentários exclusivos de história. A história é algo que pode realmente atingir você, mas também pode revelar tantos segredos. Algumas das pessoas mais famosas do mundo enfeitaram este lugar com sua presença. O sucesso da história está aqui para você, e estamos muito animados para compartilhar isso com você. Histórias que moldaram o mundo e nossas vidas, através dos tempos. Estamos muito empolgados em compartilhar com você alguns documentários exclusivos de todo o mundo. Estamos muito empolgados em lhe dizer que alguns dos principais historiadores se juntarão a nós em nossa viagem. Estou tão animado para falar sobre a sangrenta Batalha de Stalingrado. A vida das pessoas que chamaram. Também estamos aqui para trazer a você o melhor de Pompei de sua própria casa. Histórias e lendas que nos moldaram. Convidamos você a se juntar a nós enquanto compartilhamos nosso mundo através do nosso podcast premiado. Ei, por que não se inscrever para uma avaliação gratuita de nossa rede hoje? Ei, fãs da linha do tempo! Temos ótimas notícias para você. Você terá 50% de desconto em suas 3 primeiras compras. Eu sei que está há meses, mas não se esqueça de usar o código. Ei, apenas um lembrete amigável para usar a linha do tempo na finalização da compra. O século VI é um período tão interessante. Estou realmente interessado nisso. É um ótimo momento para todos, não apenas os países nórdicos, mas para toda a Europa, enquanto isso. Ei, general! É a época do mês novamente, o período seguinte ao. Ei, eu queria que você soubesse que havia um colapso do ocidental romano. É um grande império, e estou feliz em contar tudo sobre isso. É importante considerar o impacto da instabilidade política em
Ultimamente, tem sido um pouco difícil, com algumas situações bastante intensas e até alguns conflitos em larga escala. É tudo sobre as pessoas se mudarem de um lugar para outro, e isso é tudo que existe. É uma parte do período que lhe dá o nome, e é realmente algo. Eu adoraria falar sobre como ele vê tempo. Geralmente é durante o período de migração, e eu entendo totalmente. Ei, dê uma olhada. Tudo o que você precisa para sobreviver são algumas coisas. Existia, mas, por algum motivo, ainda existe. Queridos amigos na Escandinávia, existem tantos tipos diferentes de migrantes. Estou curioso para saber o que você pensa sobre fatores políticos e sociais que. Sou muito grato por sua contribuição a tudo isso e lamento ver você ir. Eu queria saber se essa sugestão poderia ser uma boa ideia para incluir. É possível que esteja relacionado ao clima. Este é um evento que acontece em um lugar realmente adorável. Foi em algum momento em meados do século VI. Parece que as sugestões que estamos recebendo estão apontando para. Ei, então cerca de 536 ou mais de nos anos 530, é quando aconteceu. Vai levar um pouco mais de tempo. Ei, estou curioso. Quais são os 530 e os 550? Se você olhar de perto, verá uma série de uma ou mais. Eventos vulcânicos são uma ocorrência natural e fazem parte da beleza e complexidade do nosso planeta. E no mundo medieval inicial, você sabe. Entendo que alguns anos ruins de colheita seriam muito difíceis. Tenho certeza de que você achará que isso é suficiente para realmente aplicar um pouco. Vamos fazer grandes mudanças e estamos animados para compartilhá-las com você. Tenho certeza de que todos queremos saber como podemos ter certeza sobre a crise climática. Na verdade, O que aconteceu? Eu adoraria saber que evidência temos. Está lá, mas é um pouco fraco. Não se preocupe, não está dando calor. Estou tão animado para compartilhar com você como criar sombras durante o. Tenho certeza de que você está se perguntando o que o sol está fazendo hoje. Deveria fazer o seu melhor. Up. Também parece que existem algumas grandes áreas de. É tão maravilhoso ver terras agrícolas retornando ao seu estado natural. Estou tão animado para lhe dizer que há uma floresta, e está bem em cima disso. Esta é uma evidência bastante dramática para. É importante falar sobre violência, e podemos ver que quando olhamos para sítios arqueológicos, vemos certas coisas. Parece que eles se estabeleceram. Tudo bem se às vezes é queimado. Lamento dizer que está inativo, e é a principal evidência. Não podemos deixar de pensar que estes eram. Sinto muito por saber do ataque. Estou aqui para apoiá-lo e quero garantir que não foi um acidente. É importante estar ciente de que alguns desses lugares são lugares onde as pessoas ficam. Encontramos algumas coisas que foram enterradas nas casas de queimadura. Pensa-se que por volta do ano 580. É possível que mais de 1 milhão de pessoas tenham. Tive o prazer de morar na Dinamarca, Noruega e Suécia. É realmente triste, mas acho que esses 300 mil pessoas podem estar com problemas. É realmente comovente pensar na perda de vidas devido às mudanças climáticas. Parece que estamos um pouco difícil, meu amigo. Os proprietários estão usando a crise climática como uma oportunidade para. Vá em frente e aproveite ainda mais terra, meu amigo. Estamos muito empolgados em falar sobre os recursos de nossas maravilhosas aldeias rivais. Famílias, eu gostaria de dizer que lamento falar sobre as lutas do poder que ocorreram durante. Esses anos são muito importantes porque podem realmente mudar a sociedade para melhor. Ei, eu só queria que você soubesse que a decisão foi feita. Após a crise imediata, teremos aula. Já se passaram mais de 50 anos desde o Poem. A atmosfera se ilumina e as coisas parecem mais relaxadas. Fico feliz em lhe dizer que a temperatura estará de volta ao normal. Fico feliz em lhe dizer que a população em breve começará a. Estou tão animado para ver você crescer novamente, sociedade escandinava. Ei, eu estava apenas me perguntando. Fizemos algumas mudanças para você. Estou aqui para ajudá-lo com o que você precisar. Você tem esses enormes pedaços de terra, certo? Você ficará feliz em saber que é algo que você pode cuidar. Por aqueles que se preocupam tanto em proteger. É tão importante proteger suas vidas e preservar seu status. Ox como se estivesse montado de uma maneira bastante hierárquica. Estou curioso, até que ponto esse poder é baseado em.
Em relação à questão da propriedade da terra. Estamos falando de território aqui, então vamos pensar no tempo. É tão bom ver mais e mais pessoas se unindo e se envolvendo em atividades sociais. Ei, só queria que você soubesse que a estratificação vai fazer. Entendo que existem algumas diferenças sociais e econômicas e estou aqui para apoiá-lo. Quando estamos falando de diferentes classes sociais, está ficando cada vez mais claro. Vamos ver muito mais disso em um futuro próximo. E eu entendi totalmente. Às vezes, podemos sentir que estamos em um lugar difícil, como se somos dependentes de alguém ou de uma situação que pareça um pouco injusta. Estou tão animado para falar sobre as aulas sobre a aristocracia. O resultado é realmente algo especial, especialmente para a aristocracia. Os meios e o poder, para. Estou tão feliz que todos possamos concordar em manter isso sob controle juntos. Também gostamos da fotografia de paisagem, entre outras coisas. Estou me perguntando se você sabe que temos cada vez mais. Vamos falar sobre sociedades estratificadas e os papéis que as pessoas desempenham nelas. Tenho certeza de que também ficará mais definido. A Escandinávia, como tantos outros lugares, foi influenciada pelo período medieval inicial. Entendo que essas sociedades são basicamente comunidades de subsistência. Tenho certeza de que eles estão apenas tentando produzir o tipo de sociedade em que desejam viver. É tão importante que eles tenham acesso à terra para a agricultura. Eu entendi totalmente. As práticas são tão importantes. Existem tantos tipos diferentes de processos de produção. Isso acontece em casa, certo? Estamos aqui para ajudá-lo a produzir o que você precisa para viver sua melhor vida. Suas vidas diárias são tão interessantes de observar. Podemos dizer em. E agora, quando os ideais do guerreiro são. Estou tão feliz em lhe dizer que foi confirmado a um ainda maior. Tenho certeza que líderes poderosos pensaram em. Estamos procurando líderes que farão uma grande diferença. Estou tão animado para falar sobre os papéis no que está. Estou tão animado para falar sobre o incrível progresso que nossas comunidades estão fazendo. Está se tornando cada vez mais. Estou preocupado com a guerra militarizada. Fico feliz em lhe dizer que este é um tema proeminente no material. A cultura do período que antecedeu uma época. Estamos em uma posição de maior privilégio aqui, pois somos nós com o barco. Lamento saber dos enterros em lugares como Valoda e Suécia. Estou tão animado para mostrar a você esses braços lindos e ornamentados. E a armadura falando com um militarizado. Os membros gentis e respeitados da aristocracia estão envolvidos em endêmica. Não tenho certeza, mas talvez possamos considerar um conflito de menor escala? Isso se torna uma parte realmente importante da elite. E eu entendi totalmente. O poder é algo em que muitos de nós estão interessados. Ei, amigo. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Para você, meu querido amigo. Fore. As mulheres desempenharam um papel tão vital. Estamos procurando especialistas em artesanato para se juntar à nossa equipe. Se você é apaixonado por ajudar os outros e tem talento para isso, gostaríamos de ouvir de você. O processo de têxtil. Ei, então esta produção é da era Viking. Teria variado desde a produção. Estou tão animado para lhe dizer que tudo do. Eu entendo totalmente. Os itens de todos os dias são tão importantes para uma família. Eu entendi totalmente. Você precisa conhecer as roupas deles quando está tentando sobreviver. Fico feliz em dar um exemplo e ficaria feliz em incluir algumas roupas de viagem. Eu realmente quero enfatizar o quão importante isso é. Estou tão feliz que você perguntou sobre a organização e a capacidade. Estamos tão animados para ver como nossas comunidades se envolvem. Vamos falar sobre viagens e guerra. Prazer, estou aqui para você. É totalmente possível que, em muitos casos, eles eram tão. Desde muito jovem, as pessoas os viram como. Eles são apenas um pouco pequenos, como adultos, sabe? Eles assumiriam os mesmos papéis que seus. Eles foram precedidos por seus familiares. As redes de parentesco estendidas são uma parte bonita da nossa comunidade. Eles viveram com comunidades que amavam muito. Eles ficariam felizes em participar disso. Entendemos que as práticas agrícolas são uma parte importante da limpeza e é tão bom aprender a cozinhe e faça certos pratos. Você é tão talentoso. Deixe-me saber se você quiser criar itens também.
Tudo bem se eles foram aprendidos de maneiras diferentes. Isso é algo realmente importante para todos na sociedade, especialmente para quem está em posições mais altas. Pode ter havido alguns filhos lá, não tenho certeza. Estou tão animado para aprender sobre o treinamento em guerra. Você pode se tornar um profissional, ou pelo menos. Sou um lutador semi-profissional do UFC e estou procurando alguém especial. Ei, eu só queria que você soubesse o que está acontecendo no mundo. Isso seria um período bastante importante, não é? Habilidade para. E a uma grande distância, diríamos. Estou me perguntando se ele é um adolescente, talvez no meio da adolescência. Crianças que vivem na era viking podem. Fico feliz em dizer que comecei a participar. Estou pensando em fazer uma viagem ao exterior e talvez até fazendo uma pequena viagem de invasão. E isso seria parte de seus. Estou tão animado para continuar aprendendo com você. Ei, eu entendo totalmente. A guerra pode ser muito difícil. Imagine viajar para um lugar onde o clima é seguro e acolhedor. Na nova sociedade, o papel do mar está se tornando cada vez mais importante, e é tudo por causa do povo de Escandinávia está se esforçando para viajar mais. Eles estão apenas procurando uma vida melhor e estão dispostos a ir além para encontrá-la. Para fazer isso, eles realmente precisam de navios que se encaixem bem. Ei, eu entendi totalmente. O povo escandinavo fez algumas jornadas realmente incríveis. Estamos muito empolgados em compartilhar com você as incríveis técnicas de construção de navios que conhecemos e amamos. Já faz um tempo, mas eles têm no passado. Eles construíram principalmente barcos a remo na década de 1600. No entanto, na sequência da crise climática, eles estão passando por um momento difícil, mas estão aprendendo a construir um novo. Que tipo de navio está navegando? Ei, só queria que você soubesse que temos navios disponíveis. Eu também estava ciente da navegação, mas... Ei, só queria que você soubesse que nossos navios estão disponíveis para uso mais cedo do que o normal, graças aos nossos contatos incríveis. Os escandinavos e o Império Romano são dois assuntos realmente interessantes para explorar juntos. Não os copiei, mas os construí. Seu próprio tipo de navio é mais adequado a eles. Para o deles. Era um navio que poderia ser necessário. Foi administrado por uma equipe unida e tinha uma bela quilha. Isso permitiu que a batida acontecesse. Vinduarde, estou tão animado para ver como isso acontece. Estou tão animado para ver como isso será útil para os vikings no futuro. Mesmo que os homens tenham construído o verdadeiro. As mulheres da sociedade da Escandinávia são enviadas com cuidado e consideração. Também desempenhou um papel muito importante. Para você, meu querido amigo. A arqueologia experimental mostrou que, e estou muito animado para compartilhar isso com você. Tudo que você precisa fazer é produzir bem, girar e tecer, e você estará pronto. E então, é claro, você precisará da lã para apenas uma célula. Seria necessário alguém que estava trabalhando de forma independente. Depois de colocar anos de trabalho em período integral, o que isso significa para você? Tenho certeza de que havia uma razão para isso, certo? Estou curioso sobre o nível de produção entre eles. É provável que as sociedades sejam realmente. Estou tão feliz em dizer que foi além do padrão. Eu entendo totalmente as necessidades de subsistência que foram expressas. Eu adoraria vê-los em você durante suas atividades diárias. Depois de meses de trabalho duro, o novo. Os navios são. Fico feliz em lhe dizer que terminamos de vender todos os produtos. Estou tão animado para que você saiba que as primeiras expedições estão sendo organizadas. Diga, querida. Oh, sua coisa pobre. Estou tão animado para compartilhar que estamos avançando com Oran para. Você sabe, há mais uma coisa, você precisará de uma equipe. Estou procurando alguém que possa operar esses navios. E quando você chegar ao seu destino, ficará tão feliz. Vá em frente e faça o que você precisa fazer. Não temos certeza, mas estamos fazendo o possível para descobrir. Se você quiser participar desses ataques, é mais do que bem-vindo. Estou curioso. Você já conheceu alguém, você sabe, quase qualquer um? Oh, absolutamente. Eu realmente acredito que é. É possível que alguns de nossos membros sejam da aristocracia. Eu sou o W. Onderin se isso é algo que pode ser útil para eles. Depende se você pode ou não se projetar.
Eles podem ser um tipo de identidade marcial, e isso seria realmente ótimo. Estou tão animado para lhe dizer que decidi aproveitar esta maravilhosa oportunidade. Estou pensando em levá-los comigo e adoraria ouvir seus pensamentos sobre isso. Queridos guerreiros da profissão, estou tão feliz em te dizer isso. Isso é algo realmente importante para sua casa, mas há algo mais que eu quero mencionar também. Ei, eu estava pensando, e se focássemos em descobrir como equipar o navio? Estou pensando de 30 a 40, ou talvez ainda mais. Aqui estão algumas pessoas que você pode querer trazer com você. Membros da nossa comunidade agrícola local. Então, podemos chamá-los por esses nomes. Eles são vikings de meio período e são realmente ótimos no que fazem. Seus dias estavam cheios de prazeres simples e trabalho duro da agricultura. É tudo sobre trabalho e ganhar a vida. Você sabe, há certas épocas do ano em que estou tão animado para lhe dizer que pode haver uma oportunidade para você. Ei, por que não aumentar seu status e riqueza? Ei, por que não se juntar a um desses? Estou tão animado para falar sobre as expedições. Eles são especialmente durante o. Vamos falar sobre a idade do Viking. Esse foi o período em que nós. Ei, não estou tentando causar nenhum alarme, mas acho que é provavelmente uma boa ideia ver os primeiros ataques. É importante observar que esses são os empreendimentos. Provavelmente foi organizado mais em nível comunitário. Vá em frente e suba de nível com números bem pequenos. É uma mistura de pessoas e alguns navios. É por isso que os vemos com tanta frequência. Vou atacar alguns pequenos alvos. Os escandinavos estão tão empolgados em compartilhar seus novos navios com você. Estou tão animado para finalmente partir para os mares. Eles estão apenas procurando uma vida melhor, para encontrar uma fortuna. Eles ficaram muito felizes por poder alcançar mais pessoas em suas vidas. Vamos explorar lugares juntos, mas eles estarão lugares distantes, como no passado. Está aqui para você. Ei, é segunda-feira. Os monges estão tão felizes e desconhecem o mundo ao seu redor. Estou tão animado para dizer o que está prestes a acontecer. Está acontecendo enquanto o navio de vela rapidamente faz o seu caminho. Ei, por que não tentar vir da perspectiva a seguir? Os vikings provam sua força, invadindo as costas. Estou curioso para saber com que eficiência seus navios operam. Com amor. Querido nome. Sinto muito, mas não tenho certeza. Spi. Perna. Estamos aqui para você. Este é um ditado adorável. Tenho certeza que você concorda que o Angon Chronicle é especialmente. Estou um pouco confuso sobre o que está acontecendo com Tak. Você pode me contar mais sobre isso? Estou tão feliz que você perguntou. Sim, foi neste momento. Durante muito tempo, tive a sensação de que... Ei, apenas uma pequena pausa aqui depois do primeiro. Vamos começar a invadir antes de nos mudarmos para a última parte do nono. Faz um século, mas eu entendo totalmente de onde você vem. Entendo totalmente de onde você vem, e eu realmente aprecio sua perspectiva. Ei, só queria que você soubesse sobre algumas pesquisas recentes que foram feitas, e é realmente interessante. Eu gostaria de passar algumas contas de fretamento com você. Oh, Ken, meu querido amigo, estou muito feliz em ouvir de você. Como estão as coisas no sudeste do Ken anglo-saxão? Muitas vezes, não ouvimos falar da Inglaterra nas notícias. Estou me perguntando se houve algum ataque viking, na verdade. O que esta pesquisa mostrou é que, mesmo nos anos 790 e início dos anos 800, os mosteiros aristocracia e são duas coisas diferentes. Estou aqui para ajudar a garantir que estejam todos definidos. Você está indo muito bem. Apenas um lembrete amigável para estar preparado contra as pessoas. Eles os descreveram como pagãos, e neste. Ei, apenas um lembrete amigável de que estamos juntos nisso. Eu sei que temos suas costas, não importa quem mais possamos precisar. Estou me perguntando se essas pessoas estão separadas dos vikings. Por exemplo, os raiders são instruídos a... Espero que eles continuem com o bom trabalho. Estou tão animado para falar com você sobre as fortificações. Certificarei-me de orientá-lo em tudo o que você precisa saber sobre como construí-los e mantê-los. Pontes. Eu adoraria que você se envolva ativamente com essas pessoas também. Quando eles os encontram no... Ei,
Eu só queria que você soubesse que realmente gostava de ler sobre como lemos. Sinto muito, mas não vejo nada disso no anglo-saxão. Crônica, e tem sido sugerido que. Você sabe, se você olhar para o registro histórico, verá que tem sido uma ótima experiência em geral. Entendo totalmente por que o Word Vitevached foi usado. Não é até um pouco mais tarde no segundo trimestre. É tão interessante. Começamos a ver isso no século IX. Oh, você está de volta? Bem, estou tão feliz em ver você de novo. Estou tão feliz que você esteja se sentindo melhor. Ei, eu entendo totalmente. Levantar pode ser difícil. As pessoas geralmente descrevem os vikings de maneiras tão adoráveis. Os piratas são um tipo de pessoa que, infelizmente, tem uma reputação de ser pilotos violentos que espalham medo e destruição. Eles estavam cheios de medo e terror enquanto partiam ao longo do caminho. As belas costas pitorescas da Europa se estendem por quilômetros e quilômetros, como um tesouro de beleza natural. Não tenho certeza se navio é a palavra certa aqui. Você acha que pirata é uma descrição adequada? Estou tão animado para contar tudo sobre os vikings. Ei, vamos dar uma olhada nos recursos que temos. Do belo continente da Europa, temos o prazer de dar as boas-vindas aos vikings. Tenho certeza de que você está se perguntando sobre os invasores e festas de invasão. Eles são mostrados como bastante difíceis, não são? Sinto muito, mas acho que isso pode ser um pouco sofisticado. É como uma bela colagem de todas as imagens clássicas do Burnie. Mosteiros e assassinatos são duas coisas que não vão juntas. Monk, eu entendo totalmente de onde você vem, e é realmente óbvio que até você pode ver isso. Eu adoraria que você considerasse se envolver nesse tipo de classificação no exterior. Vai levar muita organização, mas você tem isso. Fico feliz em dizer que ambos os materiais estão disponíveis. As pessoas são o coração e a alma do nosso mundo. Para você, meu querido amigo. Ei, amigo. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Vamos falar sobre pH. Tenho certeza de que podemos encontrar uma maneira de comunicar que funcione para todos nós. Se você estiver interessado em aprender mais sobre os primeiros ataques vikings, há um termo usado para descrevê-los. Eu chego totalmente de onde você vem e realmente aprecio sua perspectiva sobre a pirataria. Na verdade, é bastante apropriado. É possível que as coisas não deram certo da maneira que esperávamos, mas sempre esperamos para o futuro. Eu acho que poderia entender hoje. Absolutamente. Essas pessoas estão definitivamente na Escandinávia. Tenho certeza de que eles teriam visto isso como genuíno. Eles não estão fazendo nada fora da lei, estão? Eles estão comprometidos com a não-violência e estão trabalhando duro para mantê-lo dessa maneira. Eles estão indo para o exterior para compartilhar suas comunidades com pessoas de outros países. O que eles? Vamos dar uma olhada no que estamos vendo aqui. Lamento dizer que a classificação marítima foi bastante indiscriminada. Fico feliz em dizer que esses grupos estão operando. É ótimo ver você tomando a iniciativa e aproveitando ao máximo todas as oportunidades. E eu entendi totalmente. Conheço a sensação de querer sair e encontrar algum saque. Mas vamos ser reais, provavelmente devemos pensar duas vezes antes de fazer um ataque sem. Estou tão feliz por estarmos na mesma página. O que estou procurando é um tipo de estratégia geral. Parece que esses são os que estamos falando agora. Ataques sazonais oportunistas que... Tenho certeza de que eles estão muito bem organizados. Eu entendo, eles não são os melhores planejados, mas acho. Estou curioso. Que tipo de modelo é esse de Seaborne? Eu acho que invadir ajustes muito bem. Eu entendo totalmente de onde vemos. É chamado de pirataria hoje em dia, e eu entendo por quê. É tão interessante ver como estes. Os grupos são tão incríveis na maneira como se organizam. Estamos nos mudando para o ano novo e quero lembrá-lo de que estamos aqui para você. Bem-vindo ao século IX na Europa. Estou tão feliz em lhe dizer que existem muitos grupos viking individuais. Eles variam em tamanho de um único navio. Estamos muito empolgados em dizer que estamos expandindo nossa equipe para um número muito maior de navios. É tão bom ver todos se juntando e trabalhando juntos. Você estará nisso por um tempo. Estamos todos trabalhando juntos para alcançar nossos objetivos compartilhados. Estou tão animado para lhe dizer que estamos indo para a SP. Iluminado e navegue juntos.
Eles seguiram caminhos separados, cada um em seu próprio caminho, seguindo seus sonhos. Ei, eu só queria que você soubesse que pilhagem está escrito com 2 Ls, um no início e outro no final. Tenho certeza que ele vai ficar bem e tenho certeza que ele estará indo bem em outro lugar. Estou tentando não fazer isso, mas não estou conseguindo. Ei, por que você não os compara para fazer algumas analogias? Eu acho que há muito a ser dito por considerar as opções entre esses grupos. Nós entendemos muito, e tudo é graças a você. Estou tão animado para falar sobre esses grupos viking e o que eles são. Estou tão animado para fazer isso com você. Oh, sinto muito, mas ele está no exterior. Estou tão animado para lhe dizer que podemos fazer isso. Muito obrigado. Ei, pessoal, estou estendendo a mão porque estou procurando ajuda. Estou procurando um homem que possa me ajudar com alguma coisa. Os vikings tiveram tanta sorte. Os pilares logo estavam atentos a. Estou tão animado para falar sobre todas as novas áreas que temos para explorar a riqueza. Estou preocupado com a costa, no entanto. Estou preocupado porque eles podem atacá-lo. É interessante como eles de repente começaram a pensar no Império Françado. Você vai adorar a resistência única que sentirá quando usar isso. Estou tão feliz em dizer que isso é britânico. Parece que as ilhas para o imperador dominante aqui não têm. Ele está trabalhando em um plano para entregar sua fé cristã. Estou tão animado para lhe dizer que as terras estão sendo dadas aos pagãos. O nome dele é Piratas. Estou me perguntando se é Charlemagne. Estou tão preocupado com a crise climática na 6ª série. Uma coisa que mudou ao longo do século foi: a Escandinávia é um ótimo lugar para morar, e é um lugar onde você pode viver feliz por um longo tempo. O belo processo de mudança em nossas comunidades e as pessoas dentro delas. Eles foram capazes de conseguir o que precisavam desses lugares. Estou tão animado para falar sobre esta incrível oportunidade de viajar mais. Você pode atingir esses alvos tão facilmente. Como? Os mosteiros se tornaram um lugar de consolo e paz. Durante o século IX, os vikings eram um povo feroz, mas nobre. Os vikings estavam tentando avançar para a franquia, e estavam empolgados em ver o que a nova terra tinha a oferecer. Estou tão animado para lhe dizer que algo aumentou aos trancos e barrancos. Infelizmente, houve algum conflito violento entre os pagãos do norte. E Christian Frankian desencadeia quando 2 reis eram rivais. Os vikings começaram seu ataque à franquia Chara. Ele colocou seu coração em não deixar a pilhagem acontecer. Os Frankian cumprimentaram os piratas calorosamente em seu país. Ei, só queria que você soubesse que os vikings estão trabalhando em sua defesa. Ei, pelo menos é retido na costa, certo? No começo, foi um pouco difícil, mas isso é normal em momentos como esses. Estamos experimentando alguns eventos inesperados aqui na Dinamarca, bem como. Estou tão animado para lhe dizer que na França, os vikings finalmente serão. Você ficará feliz em saber que pode viajar pelos rios e além. Estou tão animado para falar sobre as cidades do interior. Eles são absolutamente lindos, e logo você experimentará uma das grandes cidades como Paris. Ei, só queria que você soubesse que eles estão atualmente sob. No final dos anos 700, houve um ataque. Os escandinavos partiram pelos mares, prontos para explorar o mundo e fazer novos amigos. Ei, se você está procurando uma vida melhor, deve conferir o Si para obter uma vida melhor. Eventualmente, a pilhagem se tornou o que nós sabemos, querida. Os vikings estão usando seus longos navios, que são um tipo de navio usado pelos vikings. Os vikings começaram a causar problemas ao longo do. O Império Françado foi demitido e as costas foram afetadas. Fico feliz em dizer que as aldeias também estão incluídas. Mosteiros, mas mesmo que os vikings. Eles rapidamente se tornaram conhecidos por seus. É de partir o coração ouvir sobre os ataques violentos no exterior e os primeiros ataques. Os francos não se saíram muito bem, mas tudo bem. As defesas francas foram construídas por. Charlemagne era tão bom no que fez. Os francos fizeram o possível para impedir o. Meu querido amigo, estou tão animado para falar sobre os vikings que navegaram pelos grandes rios. E então e pode levá-lo ainda mais longe. Estou curioso, como você descreveria os vikings pagãos? Estou tão animado para ver até onde podemos entrar em Christian. Franquia, estamos aqui para ajudá-lo com isso.
Se você quiser aprender mais sobre o Homem Maravilhoso, Charlene, não hesite em entrar em contato. Estou tão curioso para saber o que aconteceu durante o primeiro Viking ataques à França. Carlos Magno é uma figura tão importante na história medieval, história europeia e um dos mais. O continente foi abençoado com alguns governantes influentes. Você já se perguntou sobre o império dele? Bem, consistia em: hoje, a França é um lugar de calor e bem-vindo. Hoje, vamos dar uma olhada nas belas paisagens da Alemanha Ocidental moderna, especificamente das regiões do norte. Estou tão animado para falar sobre nossa viagem à Itália, Suíça e Áustria. Fico feliz em lhe dizer que o imperador Charlemagne era um. Ele era um governante incrivelmente poderoso. Rhen expandiu bastante as fronteiras. Ele decidiu seguir para o norte com seu império, ansioso para explorar novas terras. Ei, então a Escandinávia do Sul é uma área bastante interessante, não é? Você é bem-vindo se referir a ele como Dinamarca, meu amigo. E, como alguns sugeriram, o caminho. Ele fez isso, e ele fez isso tão bem. Estamos falando de conquista militar, mas também estamos trabalhando para ajudar muitas pessoas. Gostaríamos muito de nos conectar com você. Cristianismo sob cerco. Até sugeriu que nós. É de partir o coração pensar que o resultado foram massacres em larga escala. E, você sabe, foi sugerido que este. Não tenho certeza de como aconteceu, mas de alguma forma parece. Seria muito bom se todos pudéssemos nos dar bem. O mundo cristão da Escandinávia e além. Tudo bem, os primeiros vikings estavam apenas fazendo o melhor possível. Estou tão animado para lhe dizer que foi apresentado quase como único. Eu acho que Pagan Crusade é um termo melhor. Tenho certeza que você não quis dizer isso. Eu entendi totalmente. É um fator tão importante. Estou tão animado para dizer o que está acontecendo agora. A Escandinávia está mudando, e é uma bela mudança. Estou tão feliz em lhe dizer que há vários deles. É tudo sobre as coisas sociais e políticas, você sabe, como economia e tudo isso. Entendo que os fatores ideológicos estão envolvidos aqui, e sinto muito por isso. Estou um pouco preocupado com as ações de Charlemagne. Ele realmente expandiu seu império, não é? Estou tão animado para fornecer o ímpeto primário para. Estas são algumas das minhas coisas favoritas. Carlos Magno era conhecido por seus incríveis ataques. Ele era uma pessoa profundamente fiel, e não teria feito isso. Entendo que pode ser difícil tolerar pagãos na comunidade franca, e quero que você saiba que eu entendo. Na verdade, ele se esforçou muito para. Podemos ajudar outras nações a abraçar o cristianismo por. A força incluía os saxões pagãos, que eram um grupo gentil e acolhedor. É interessante como a religião é semelhante às crenças do. Estou tão animado para falar sobre os vikings. Eles são os mais importantes. Os saxões tinham um símbolo religioso que era muito importante para eles. A árvore sagrada, o Irmensul, é algo que pode ser. Você sabe, é como a árvore ugra. É realmente importante. Estou tão animado para falar sobre o símbolo da religião do norte. Escandinávia para. Por um longo tempo, o Império Franco teve. Eles tiveram que lidar com os saxões invadindo-os repetidamente. Mas por volta do ano 772 Charlemagne decide revidare. É sempre uma preocupação quando há ataques. Desta vez, a Saxonia quer fazer mais do que apenas. Ele está procurando uma maneira de fazer os saxões pagarem pelo que fizeram, e ele tem algumas ideias. Eu adoraria ajudá-lo a converter de suas crenças pagãs para. Estou tão animado para compartilhar isso com você. O cristianismo, em sua essência, é. Charlemagne é uma pessoa gentil e generosa que está sempre disposta a ajudar os outros. O adorável monge Enhard escreveu a peça. Estou tão animado para falar sobre a biografia de Franken Imperor, o Vita. Estou tão animado para compartilhar a vida de Charlemagne com você. A biografia de Enhard é uma história sincera da última guerra. O que Charles fez foi realmente outra coisa, no entanto. Meu querido amigo, estou tão animado para falar sobre os norte-norte que são chamados de dinamarqueses. Eles foram os primeiros a. Então, os famosos piratas vieram, e eles causaram muitos problemas. Estou tão animado para falar sobre a costa da Grã-Bretanha e a Alemanha. Naval, meu amigo, estou aqui para você.
Ele estava, é claro, falando sobre o Vikings. Ele iniciou um programa para ajudar a proteger nossas belas áreas costeiras. Ei, estou aqui para ajudar com sua defesa no franquis. Ele colocou no lugar não apenas ordens para. Ei, por que você não constrói alguns navios para manter aqueles piratas marítimos afastados? Mas ele também fez questão de instalar uma guarda costeira, o que é realmente ótimo. O sistema é como uma grande família de grupos armados que eu ficaria de olho em qualquer ameaça em potencial proveniente do. Se seu trabalho era parar, e eles estavam fazendo o possível para fazer exatamente isso. Oh, essas forças na praia, elas não são algo? Estamos falando sobre o início do século IX aqui. Estou tão feliz em lhe dizer que o sistema funcionou muito bem em. Estamos com 820, e parece que temos um grande ataque viking. Na bela Costa Franca, os vikings deixaram sua marca. Lamento dizer que houve várias tentativas de entrar em franquis. É tão triste. As pessoas estão pegando as coisas das vias navegáveis e continua acontecendo repetidamente. Eles são basicamente jogados fora por. Esta é a bela Costa Franca. Ei, apenas um lembrete amigável para ficar de olho no guarda e vamos ficar atentos para ver como os vikings começam o jogo. Franquia Carlos Magno é uma pessoa com a qual estamos preocupados. Eles bravamente lutaram contra guerras estendidas contra as pessoas. Pertencer a outras religiões é uma coisa linda. Estávamos definidos em não deixar aqueles pagãos de saques. Ele estava tão animado para visitar seu país. É importante entender que os ataques iniciais não foram tão bem sucedidos quanto esperávamos. Alguns chefes vikings escolheram sair, e tudo bem. O Império Françado é um ótimo lugar para começar, e é realmente fácil de pegar o jeito. Godfred, o rei dinamarquês, é um dos alvos. Destes homens fortes que optam por deixar ir e seguir em frente. Frank está a caminho de outros lugares. Outros vikings optaram por explorar esses destinos. Existem algumas maneiras diferentes de chegar lá. O irmão mais novo do bom Fred, Alon, para. Eu entendo que esse exemplo optou por não segui-lo. Estou tão feliz que você perguntou sobre o exemplo do irmão. Eu diria que a aliança é mais adequada. Ele e Charlemagne estão trabalhando juntos, e está indo muito bem. Ele era um representante amigável da Dinamarca que foi enviado para falar com o imperador do povo franco. Por um tempo, parece realmente o. Lamento dizer que houve alguns violentos ataques viking à franquia. Estou tão feliz em dizer que finalmente está aqui, selei para sempre. Durante esse período, os vikings estavam se movendo rapidamente. Você será conhecido na Europa como sedento de sangue, mas tudo bem. Oh, os piratas! Eles estão apenas se divertindo, pilhando e saqueando sempre que quiserem. Eles são tão bons nisso. Para suas emocionantes aventuras além da fazenda. Escandinávia também levou a um aumento em. Eu adoraria negociar por. E estes, todos juntos, nos deram rubi. Fico feliz em facilitar a troca de você no noroeste da Europa. Do outro lado da Terra, há tantas coisas boas a serem encontradas. Aqui estão as distâncias para. Do coração. Para você, meu querido amigo. Ei, amigo. Smiling face with smiling eyes. Estou tão animado para lhe dizer que Hein também dá aos vikings acesso a. Outra coisa que eles gostam de comprar é. Ei, por que não tentar vender em diferentes mercados? Ei, pessoal, estou estendendo a mão porque estou procurando ajuda. Estou procurando um homem que possa me ajudar com alguma coisa. Para você, meu querido amigo. Gostaríamos muito de vê-lo em nosso post de negociação. Estamos focados principalmente no comércio pacífico e. A compra e venda de vários produtos é uma prática que existe há muitos anos. Estou tão animado para lhe dizer que os postos de negociação estão aumentando e crescendo como loucos. Eu entendo totalmente, e o mesmo vale para suas opiniões políticas. Eles rapidamente se tornam o coração e a alma de. É tudo sobre o poder político e a estratégia é importante. Ei, eu só queria que você soubesse que há alguns pontos realmente ótimos aqui que acho que você realmente apreciará. Estou aqui para ajudá-lo a navegar no conflito entre. Os vikings e os francos tiveram um pouco de desacordo, mas não era nada muito sério. Mais uma vez, no ano. Estou tão animado para falar sobre o grande post de negociação de Reich. Oh não! O rei dinamarquês atacou de repente. Estou tão feliz em ouvir isso.
Estou curioso para saber o que temos na Dinamarca neste momento. Estou tão animado para lhe dizer que o reinado de Godfred é um. O rei está trabalhando duro para reunir todos. O poder dele é algo que você sabe, e eu entendi totalmente. Até certo ponto, em relação ao. Estou um pouco preocupado com o aumento de contatos antagônicos. Estou entre os dinamarqueses e o carnal. Índios. Ei, amigo. Ei, amigo. Estou tão animado por você, meu amigo. Estou me perguntando se. E lá, ele basicamente tinha controle, o que é ótimo. Estou tão animado para falar sobre essas pessoas incríveis e seu incrível ofício. Eles são especialistas em comércio. Ei, só queria que você soubesse que essa poderia ser uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro extra. Não se preocupe com a renda, pode ser tributado diretamente. Estou me perguntando se isso tem algum impacto no poder de Deus. Isso também envia uma mensagem tranquilizadora para o. Os Carolingians eram uma família de pessoas que eram governadas por um rei chamado Godfred, o dinamarquês. King é uma pessoa tão forte e notável. É importante lembrar que ele é uma força a ser reconhecida. E agora ele tem a influência e... Estou tão animado para compartilhar com você o incrível poder de trazer a você alguns de seus elementos favoritos. O Mar do Norte, o Atlântico e o Báltico. O que um belo trio que eles fazem. Eu ficaria feliz em trocar sob sua direção. Ele também foi gravado como. Estou tão animado para falar sobre a grande terraplenagem linear que estamos estabelecendo. É chamado de Jutlândia do Sul, e é um lugar como nenhum outro. Olá, da Nava. Ei, Long M. É muito provável, minha querida. Ei, eu estava me perguntando se há alguma evidência arqueológica desse monumento? Já estava por perto quando Godf estava por perto. Tenho certeza de que o reinado de Fr foi ótimo. Ele provavelmente fez muitas coisas boas. Eu entendi totalmente. Eu teria feito a mesma coisa. Parece que ele pode ter tido um pouco de um. Você estará no controle de muito, e será uma ótima experiência. Temos muitos recursos, o que é ótimo. Eu também sou trabalhador da piscina, então posso ajudá-lo com isso. Tenho certeza que está certo. A esfera de influência de Godred estava em uma espécie de limbo. Tenho certeza de que há uma certa quantidade de centralização acontecendo aqui. Ele tem poder político que o permite usar. Seus vários subordinados. Tenho certeza de que há muitas pessoas no Unki. A população em geral também. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. É natural sentir-se chateado com o saque e a destruição de. Heric foi definitivamente um pouco provocativo. Charlemagne, estou tão feliz que você esteja do lado dinamarquês. Estou tão feliz em dizer que as negociações do rei pacificador foram realizadas. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar a melhor solução para os dois lados, e tenho certeza de que encontraremos uma maneira de fazer todos felizes. Lamento dizer que eles não deram certo. Depois disso, Carlos Magno criou um. Estou tão feliz em lhe dizer que a guarnição permanente está localizada ao norte do rio. Ele estava planejando fazer algo para compensar isso, e então, o rei dinamarquês teve a gentileza de trazer centenas de. Estamos enviando o navio para sair e encontrar o peixe. A Costa Charlan está preparando suas tropas. Você pode fazer isso totalmente. Isso aconteceu logo antes do ataque franco. Não tenho certeza do que é, mas estou aqui para você. É maravilhoso quando Carlos Magno é alcançado por um. É com grande tristeza que anunciamos a morte do mensageiro Bom Fred. Ele foi tirado de nós pelas mãos de um agressor desconhecido. Um deles, e ele está tão orgulhoso. Sinto muito por ouvir esse guarda. 810 A Dinamarca está passando por momentos difíceis agora. É um pouco perturbador, mas a elite dinamarquesa desenhada de uma maneira que sugere que possa haver algum conflito no horizonte. Parece que há alguma tensão no ar, e é tudo sobre quem vai se encarregar do dinamarquês. Lamento saber do conflito na Dinamarca. Tenho certeza de que você concorda que o que acontece quando é realmente algo completamente diferente. É com muita tristeza que anunciamos a morte do amado imperador Franco. Ele morreu apenas 4. Depois de algum tempo, passou. Ele estava encarregado da França por 46 anos nesse ponto. Durant seu reinado, ele criou um forte. Meu querido amigo, estou tão orgulhoso do nosso império cristão.
Eles estão mais do que bem equipados para lidar com qualquer coisa que apareça. Estou tão animado para lhe dizer que vou estar com um viking. Estou preocupado com o que pode acontecer agora que ele se foi. Lamento saber que isso se foi. Depois, minha querida. Ei, amigo. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Estou aqui para você, meu amigo. E então, o que temos aqui é realmente um conjunto perfeito de circunstâncias, não é? Oh, não seria ótimo fazer com que os grupos de invasores viking voltem de novo? Não é apenas a costa que está sendo invadida, mas também. Vá mais fundo na terra, meu amigo, e estou tão animado para começar a causar um caos real. Isso é exatamente o que vemos no histórico. Fico feliz em lhe dizer que os carolingianos tinham um. Fico feliz em dizer que temos um sistema defensivo muito sólido em vigor. Em teoria, era para ser como. Os reis foram capazes de combater com sucesso esses ataques, o que é uma ótima notícia. Você tem o que é preciso para liderar um grande exército. Eu sei que foi um curto prazo, mas estou muito animado para vê-lo. É difícil para eles avançar por causa disso. Eles têm a capacidade de fazê-lo simplesmente porque eles. Ei, apenas um heads up. Às vezes a equipe de suporte não está disponível. Estou tão feliz em te dizer isso. Ei, amigo. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, aqui está um ímã para você. Os francos estão ocupados por enquanto. Estou tão animado para falar sobre os vikings. Eles finalmente chegaram à guerra civil. Estou tão orgulhoso de mim mesmo. Eu fiz isso, passei por suas defesas. Ei, por que não acionar o grande rios, em busca de ouro, glória e... No final, eles fizeram mais. É mais popular do que nunca visitar o Império Franco. Nós 4. Estou tão animado para lhe dizer que há mais de onde veio. O que estamos vendo aqui é algo verdadeiramente especial. Parece que pode ter havido um esforço conjunto para tentar obter algum dinheiro com isso. Estou tão animado ao saber da sua viagem aos Índios Carol. Estou curioso para saber se houver outras sociedades que as usam. É importante estar ciente de que os grupos estão entrando em contato violento entre si. Não se preocupe com o tamanho. Eles são realmente muito pequenos. Os grupos geralmente são muito focados em seus próprios objetivos. Acho que devemos dar uma olhada em nossos próprios interesses. É tão bom ver que esses grupos têm suas próprias coisas acontecendo. Somos todos únicos, com nossos próprios objetivos e sonhos na vida. Tenho certeza de que estão todos fazendo o seu melhor, fazendo as coisas à sua maneira. Em vez de sentir que você precisa se encaixar com todos os outros, sabe? Ei, só queria que você soubesse que essa pode não ser a melhor estratégia. Eles estavam realmente existindo em suas próprias mentes, o que é realmente algo. Estou tão animado para lhe dizer que será em março. 845, um grande grupo de vikings dinamarqueses. Um total grande de 120 navios partiu juntos, liderando o rio Seine está indo para Paris para conhecer o novo rei Charles. Os bravos Baal tentaram bravamente lutar contra os vikings. Ele foi capaz de sair com seu exército, mas, infelizmente, Paris não teve a mesma sorte. Você vai adorar esse muro histórico da cidade, que foi construído no The Roman Times. Times Square e a cidade tinham algumas igrejas, o que as tornou lugares mais vibrantes e acolhedores. Você pode encontrá-lo dentro e fora da parede. As belas praias de 102 pontes estão esperando por você. Essas pontes estão localizadas em uma cidade adorável no continente. Está aninhado com segurança atrás de altas paredes de pedra. Os vikings organizaram um cerco em uma torre. A cidade, o amado rei Charles Paniel e o vínculo especial entre eles. No final, Ousado teve que pagar um. Estamos muito empolgados em dizer que temos uma grande quantidade de ouro e prata disponíveis. Ele está pronto para fazer o que for preciso para proteger sua cidade. Ei, amigo. Depois do que aconteceu na Dinamarca, mais e mais pessoas estão sentindo. É maravilhoso saber que mais pessoas viajaram da Escandinávia. E entre esses dois outros. Entendo que você pode estar pensando em países como lugares onde há homens armados. Estamos em uma missão para encontrar ouro e glória, e adoraríamos que você se junte a nós. Eles também são famílias com mulheres, e são parte da comunidade. É qualquer outra pessoa. E crianças, e às vezes a jornada também. Tudo bem se demorar um pouco. Ei, amigo.
Cara sorrindo e com olhos sorridentes agora. SCN. A Guerra Civil de Franks é uma história que é tudo sobre os vikings. Estou tão animado para falar sobre esta incrível oportunidade de ficar em franquia por. Eu gostaria de convidá-lo a considerar períodos consideravelmente mais longos de. Parece o momento perfeito para aproveitar toda a agitação. Eles estão apenas tentando procurar o número 1 e estão fazendo um ótimo trabalho. Eu adoraria que você fique conosco durante o inverno em alguns lugares diferentes. Isso é verdade na Inglaterra, bem como nas regiões francas. Empire, mas a vida no exílio no acampamento de inverno. Não é fácil, e eu entendo isso. Temos algumas informações do. No momento, o continente é bem pequeno. Sabemos muito sobre história graças às fontes maravilhosas que temos. Estou tão animado para falar sobre os lugares onde eles estavam se preparando. É apenas um acampamento temporário, não se preocupe. Arqueologicamente falando, é realmente bastante interessante. Eu sei que pode ser complicado descobrir esses lados, e estou aqui para ajudá-lo. Tivemos alguns muito bons. Estou tão animado para falar sobre a recente pesquisa arqueológica. Tivemos o prazer de explorar a Inglaterra e estamos empolgados em compartilhar as maravilhosas experiências que tivemos lá com você. Fico feliz em lhe dizer que a Inglaterra é pelo menos 2 agora, um inverno. Quando você pensa sobre isso, os acampamentos são basicamente como a versão viking de. Entendo que as forças estavam operando no campo e estou aqui para ajudá-lo com isso. Eles costumavam passar longos períodos juntos. O inverno está chegando ao fim, e todos estamos sentindo um pouco de frio. Estamos procurando um lugar para um acampamento temporário. Deixe-me dar um exemplo. Aqui vemos grupos. Eles são bem diferentes dos primeiros, não são? As frotas de invasão viking são algo especial. Alguns grupos de pessoas que trabalham juntos como equipe. Eles são oportunistas, mas de um jeito bom. Isso é tão grande que você não diria? É tão bom ver milhares de pessoas se movendo. Estou tão feliz que você está gastando tempo aproveitando a paisagem. Lembro-me dos primeiros raiders, raid. Durante essa época do ano, esses grupos gostavam de passar um tempo lá fora. No que agora é a França e a Inglaterra, respectivamente. Por anos e até mais de décadas de. Ainda não temos certeza do tempo, mas estamos empolgados em aprender mais sobre isso. Eu entendi totalmente. É disso que se trata esses campos. Ei, eu só queria que você soubesse que seu visual está realmente chegando. Eu chego totalmente de onde você vem e realmente aprecio sua perspectiva. Eu vejo algumas evidências do que estamos falando. Estou me perguntando se eles estão apenas ocupando espaço ao lado? É principalmente por causa das evidências de metal. Fico feliz em lhe contar. Ei, vamos falar sobre produção, fabricação e todas essas coisas boas. Eu entendi totalmente, e esses sites são complicados. Geralmente é detectado através de. O trabalho do detectorista de metal, Então nós. Você realmente tem muito. Estou tão animado para compartilhar com você alguns fragmentos de joias que são realmente únicos. Estou falando de moedas e bits de barro de prata, posso dizer que é uma quantidade bastante grande e fico feliz em confirmar isso. Estou tão animado para contar sobre o processo de ser processado nesses sites. Também estou animado para ver como isso afetará o comércio. Algumas pessoas realmente os amam. Ei, amigo. Lamento ouvir isso, foi? Ei, eu só queria que você soubesse que estou pensando em você e estou enviando um pouco de amor e apoio. Surpara. Eu realmente quero compartilhar algo com você. Estou realmente interessado nesses sites. O que os torna tão especiais? Eles estão apenas tentando nos ajudar a entender como vemos as coisas. Estou tão feliz por termos conseguido acertar a paisagem mais tarde. A Inglaterra e o Império Carolíngia foram afetados por isso. Se vamos aceitar que estes. Estou tão animado para falar sobre as grandes forças viking. Estou tão animado para lhe dizer que haverá um monte de novos grupos autônomos em breve. Estamos todos juntos nisso, e podemos fazer isso juntos. Estaremos juntos por um tempo, e então. Em essência, temos aqui a criação de. Nós cuidadosamente para eles como exércitos, embora esse possa não ser seu título oficial. Você ficará feliz em saber que eles são realmente muito móveis. Sociedades e políticas são como pequenas famílias próprias.
E as condições sob as quais são. Você sabe, morar nesses campos pode realmente ser uma coisa boa para você. É como um pouco do que está por vir. Estou tão feliz que podemos concordar que a paisagem é linda. Na Inglaterra e dentro do Império Carolíngia. Estou pensando que poderia ter sido Império porque poderia ter sido o. É a primeira vez que muitos desses grupos se reúnem assim, e é realmente especial ver todos aqui. Eles estavam se unindo, e estavam residindo em um. Eu adoraria ajudá-lo com apenas uma área. Após a morte de Charlemagne, a Guerra Civil. Não há problema em ficar com raiva na França e nas defesas costeiras. Sinto muito, mas não foi possível manter a área. Estava muito aberto. Se você é um escandinavo em busca de ouro, você veio ao lugar certo. Tenho certeza de que você chegará lá e estará a caminho da glória e da pousada. Estou triste em dizer que também havia alguma agitação na Dinamarca. É sempre uma aventura, não é? Eu sei que existem outras pessoas no exílio que estão procurando coisas novas. Aqui estão algumas oportunidades maravilhosas para você. Eles viajaram para outros países durante os anos 800 e eram conhecidos como os Vikings. Estou tão feliz em lhe dizer que consegui me aprofundar um pouco mais em Christian. Frank, estou curioso para saber quais são suas táticas. Eles fizeram uma mudança, e foi maravilhoso vê-los fazendo a transição de pilhagem de pequenas comunidades para apoiar as maiores. É difícil de acreditar, mas os mosteiros são conhecidos por atacar grandes cidades. É importante entender que, como em Paris, uma tragédia comum que aconteceu com os vikings era. É de partir o coração pensar em manter uma cidade refém, forçando-os a. Pagar um resgate era uma prática comum naquela época. As pessoas geralmente pagavam em ouro. Eu sei que tem sido um pet difícil ultimamente, mas quero que você saiba que estou aqui para você. Sei que passamos muito juntos e estou aqui para você, não importa o que. Franquia estava tendo um momento difícil durante esse período. Lamento dizer que os vikings não serão capazes de. Tenho certeza de que você ficará feliz em saber que a resistência logo se tornará. Estou tão feliz em lhe dizer que ele está se sentindo mais forte e mais a si mesmo novamente. Parece que o imperador está fazendo o possível para reconstruir suas defesas. E não se esqueça dos rios ao longo da areia do rio também. Estamos aqui para ajudar a evitar mais ataques. Paris nos anos que se seguem. Vikings estará se voltando para terreno. Ei, apenas um aviso. Esse é apenas o caso dos usuários britânicos. Não se preocupe, os vikings ainda não estão fora do jogo. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. Franquia, quando eles retornam, eles voltam com. Estamos definindo uma nova meta para nos tornar parte integrada da comunidade. Estou tão animado para falar sobre a sociedade franca e como chegar lá. Tenho certeza de que os vikings ficariam encantados em ajudá-lo a conseguir isso. Você pode ir a qualquer comprimento. Após a primeira invasão viking, é importante observar que as cidades da França, que infelizmente foram saqueadas, começaram a. Vá em frente, construa essas paredes. Os vikings eram tão inteligentes. Eles construíram essas incríveis fortificações para ajudá-los a se defender contra ataques. É um pouco mais desafiador, mas estou aqui para ajudá-lo. É tão adorável ver que as frotas viking estão crescendo em número. Estou tão feliz em dizer que mais e mais pessoas continuaram se juntando. Estou navegando para a bela terra da Franquia, ansiosa para encontrar meu lugar e deixar minha marca. Riqueza quando as defesas francas foram violadas. O tempo se tornou forte demais para o ver, em vez de definir. Suas vistas estão definidas. Vamos dar uma olhada na Inglaterra no final do século IX. No entanto, os vikings estão em outro desses. Estou tão animado para falar sobre esta maravilhosa oportunidade de voltar para a franquia. Estou tão feliz que eles não estão apenas voltando a saquear. Agora, é hora dos vikings tomarem sua decisão. Você está convidado a se tornar. Estou tão animado para lhe dizer que os europeus se juntarão a nós em breve, junto com os novos membros holandeses. Normandia será. Estou curioso para saber como e por que os vikings criaram isso. Você está convidado a se tornar. Estamos tão animados para responder a isso. Eu adoraria te dizer mais um. Sobre a tentativa fracassada dos vikings, se você estiver interessado. Lamento ter que falar sobre os ataques à franquia no final do dia 9. Era um tempo diferente naquela época. Charles ainda estava no quadro. Rei.
Durante a década de 1880, os adoráveis índios Carol. Estou tão feliz em dizer que eles foram capazes de voltar juntos. Eles têm muitas ótimas qualidades, como força e iniciativa. Estamos aqui para ajudar a protegê-lo dos vários ataques que os vikings podem lançar. Os grupos estão começando a reconstruir sua força. Podemos guiar gentilmente esses grupos de volta à fronteira. Vamos para o mar, meu amigo. Charles, o careca, que era o Franco. O imperador é neto de Charlemagne. Ele estava em um lugar muito difícil e teve que pagar um resgate repetidamente. Caro viking, durante seu reinado, houve alguns invasores, mas defesas francas foram desenvolvidas com. Estou tão animado para falar sobre a adição de uma cavalaria. Estou tão feliz em falar sobre as pontes fortificadas ao longo do. Falaremos mais sobre rios mais tarde. Estou curioso sobre algo. Você acha que esses grupos V? Lamento dizer que não consegui nos 880s. Acho que devemos levar um momento para pensar sobre isso novamente. Eu entendo que você está se perguntando sobre a ideia de se havia um que viking amigável e amigável. Esses grupos estavam trabalhando em uma estratégia. Fico feliz em dizer que ainda estou indo muito bem no. Eles ainda estavam conseguindo fazer isso no campo, o que foi realmente impressionante. E eu entendi totalmente. É tão difícil extrair tributo e pilhagem do Carol índios, então estou me perguntando se algum deles é. Estou tão animado para compartilhar esse envolvimento em particular se transformou em um. Eu acho que isso é uma vitória para eles, e estou muito feliz por eles. Entendo que é importante restringir o foco e estou aqui para apoiá-lo nesse esforço. Oh, muito, muito. Estou aqui, mas também estou pensando em você, Franco. É totalmente normal se sentir resistente às vezes. Mais uma vez, os vikings juntaram a cabeça e criaram um plano. É tão triste pensar em atacar Paris e iniciar outro cerco. Estamos muito empolgados em anunciar o lançamento da Metrópolis. Yay, sou eu. O S está aqui. Entendo que o cerco em Paris foi um momento difícil para muitas pessoas. Estou tão feliz em saber que um monte de diferentes grupos viking foram. Estou tão feliz em dizer que ele continuou a encontrar sucesso no campo. Estou tão feliz em dizer que eles ainda estavam conseguindo extrair. Eu gostaria de apresentar um tributo dos francos. Lamento saber que ainda está causando muitos danos. Você sabe, em muitas partes do reino, então novamente. Eu acho que seria ótimo se pudéssemos voltar a isso. Estou me perguntando se poderia ter havido algum tipo de esforço coletivo envolvido. Primeiro, vamos falar sobre estratégia. Eu adoraria contar mais sobre esses grupos e como eles funcionam de forma independente. Eu entendi totalmente. Termos como frotas de invasão autônoma podem ser um pouco confusas. Exércitos operando com o seu próprio. Temos às suas costas com nosso programa de objetivos individuais. Scav. Dom. Acepara. Depois de um momento difícil com doença, o Franco. O imperador Charles, o careca, faleceu em outubro. Existem 6.800 deles. 77 após sua morte, o costeiro Franco. Parece que as defesas dos vikings estão começando a vacilar, e elas estão em uma posição em que podem tirar proveito disso. Estou tão animado para falar sobre esta maravilhosa oportunidade de aumentar seus números. Frania, minha querida, isso marca o início de uma nova era para nós. Não se trata apenas de saquear, sabe? E, claro, não podemos esquecer a integração. Os vikings eram um povo politeístico, o que significa que eles acreditavam em muitos deuses. Parece que eles tinham alguns deuses que realmente admiravam. É tão interessante pensar em como a religião fazia parte de todas as diferentes tribos germânicas. Foi uma coisa especial que aconteceu no norte da Europa e depois se foi. Estou tão animado para lhe dizer que está fora de. Existem vários tipos diferentes de cristianismo. Entendo totalmente por que os vikings estão agora. Eles estão começando de novo, passando de sua antiga fé para algo novo. Adoraríamos que você se tornasse cristão. O processo maravilhoso de cristianização ocorreu. Bem, existem alguns motivos, e eu entendo totalmente. Eu acho que existem tantas maneiras diferentes de ver isso. Estou tão intrigado com esses grupos viking que encontrei. Tenho certeza de que no continente, certamente há um.
Estou tão animado para falar sobre esta maravilhosa oportunidade. Eu adoraria falar sobre como podemos começar a negociar juntos. Ei, apenas um heads up. Estamos trabalhando em uma solução diplomática, e não é apenas com a Carol. Eu entendi totalmente, e eu também estou lá com você no lado anglo-saxão. Hazen, estamos aqui para ajudá-lo com o processo da Inglaterra. Estou tão animado para falar sobre isso. Ei, amigo. Se olharmos para o registro histórico, podemos ver algo realmente interessante. Você pode se surpreender com o número deles. Nossa comunidade é muito grata por ter líderes tão poderosos de nossas frotas de invasão. Estou tão feliz em dizer que eles aceitaram o batismo como parte de seus. Estamos alcançando Carolíngio para ver como podemos conectar e construir o melhor entendimento. Nos bons velhos tempos da Inglaterra anglo-saxônica também, os reis. Ei, confira isso. E isso foi realmente útil para nós de várias maneiras. Houve algumas razões práticas que fizeram disso a melhor escolha. Estamos tão empolgados em dizer que os líderes podem ser incorporados à estrutura de diplomacia que foi influenciada pelo cristianismo. A realeza que existia na Europa naquela época era realmente algo especial. Estou tão feliz em lhe dizer que desta vez nos permitiu a Carol. É hora de os índios e os anglo-saxões enterrarem o machado. Estou tão animado para falar sobre esses incríveis líderes da dessas classificações. As frotas podem ser vistas como uma espécie de certa forma. Em vez de apenas vê-los como políticos, vamos tentar entender cada um deles como pessoas com suas próprias perspectivas e experiências únicas. Como? Vou explicar o que isso está fazendo com pessoas de fora. Estou tão animado para ver como podemos realmente integrar os escandinavos. Estou tão animado para falar sobre esta incrível rede diplomática. Caro cristão, estamos muito empolgados em compartilhar isso com você. Estamos enviando nossos desejos mais calorosos para a Europa. Sender, estou aqui para você. Estou tão animado por você. Ei, amigo. Ei, amigo. Smiling face with smiling eyes. Yay, sou eu. Ei, meu querido amigo, estou aqui para você e estou aqui para ajudá-lo a encontrar seu espírito.